Se você está em uma floresta escura numa noite escura e não sabe onde está, e nunca passou por esse território antes, pode ser uma boa ideia contratar um guia. O velho local, louco e cego, que consegue se orientar pela floresta porque ele pode fazer algo que você não pode. Mas quando o amanhecer chega e a luz aparece, seria tolice continuar seguindo esse guia, esse velho cego e louco que estava fazendo o melhor que podia na primeira tentativa. A religião foi nossa primeira tentativa de entender o nosso entorno. Foi nossa primeira tentativa de cosmologia, por exemplo, para compreender o que acontece nos céus. Foi nossa primeira tentativa naquilo que mais me interessa, o estudo da literatura e da crítica literária. Ela nos deu textos para deliberar e debater, mesmo que alguns fossem considerados palavra de Deus e acima de revisão e de críticas. Ainda assim, essa ideia foi apresentada, algo inédito. É a nossa primeira tentativa de cuidar da saúde, de certa forma. Se você procura um xamã ou curandeiro, faz as propiciações e sacrifícios certos e acredita nisso, suas chances de recuperação aumentam. Todos sabem que isso é um fato médico. O moral é um ingrediente da saúde. E essa também foi nossa primeira tentativa nisso. Foi nossa primeira tentativa muito ruim de solidariedade humana, porque era baseada na tribo. Mas mesmo assim, isso ensinou que havia virtudes em permanecer juntos. E eu diria que também foi nossa primeira tentativa, não é uma lista exaustiva, de cuidado psiquiátrico, de lidar com a terrível solidão da condição humana, sobre o que acontece quando o espírito individual olha, tremendo, para o enorme vazio do cosmos e contempla sua própria extinção, lidando com o terrível medo da morte. Essa foi a primeira tentativa de aplicar qualquer bálsamo a essa terrível questão. Mas, como Charles Darwin diz sobre nosso evidente parentesco com os mamíferos inferiores e formas de vida mais simples, nós carregamos, como ele coloca em A Origem das Espécies, nós carregamos sempre a marca indelével da nossa origem humilde. Vou repetir, a marca indelével da nossa origem humilde. O mesmo vale para a religião. Ela mostra claramente que é a primeira, a mais primitiva, a mais grosseira e a mais iludida tentativa de fazer sentido. É a pior tentativa, mas em parte porque foi a primeira. Então, o mérito pode ser dividido dessa forma. A pior coisa que ela fez foi nos dar certeza, dizendo: essas são verdades inalteráveis entregues de cima para baixo. Só precisamos aprender a vontade de Deus e como obedecê-la para nos libertarmos desses dilemas. Esse provavelmente é o pior conselho de todos. Você pode pensar, nada tão incrível seria possível sem Deus. Há um nome antigo e importante para esse argumento. Isso também vem em grande parte de trabalhos da Universidade de Oxford, embora seja atribuído principalmente a Sir Karl Popper. Isso se chama infalsificabilidade. É um argumento que você não pode vencer porque não é um argumento. Se você diz, bem, agora eu vejo como tudo é complexo, teria que ser Deus o responsável. Não posso refutar ou provar que isso é falso. E a infalsificabilidade, de forma contraintuitiva, é corretamente considerada um teste, não da força de um argumento, mas de sua extrema fraqueza. Na verdade, de sua inexistência como argumento. Quando estávamos na savana, dividindo o território e reduzindo como tribo, precisávamos dar à luz filhotes vivos em um ambiente cheio de predadores. Provavelmente. Se tivéssemos 8 ou 9 filhos, alguns doentes com a cabeça caída e diarreia, não conseguiríamos pegá-los, carregá-los e fugir rápido o bastante. É um fato. Porque é um fato, porque é desagradável e porque, como Darwin diz, isso carrega, assim como tudo em nós, a marca humilde da nossa origem primitiva, não significa que não seja verdade. Então, o começo da sabedoria, eu diria, é o reconhecimento do que a ciência foi capaz de nos ensinar. E nem negar isso como o rabino faz em um tom de voz, ou afirmar que isso mostra como Deus é inteligente em outro tom. Decidas, não pode querer as duas coisas e ainda está errado 2 vezes. E a maior obrigação que você tem é manter a mente aberta e perceber isso. No nosso estado atual, a sociedade humana está cada vez mais sobrecarregada por quão pouco sabemos e por quão pouco sabemos sobre cada vez mais coisas. Ou, se preferir, quanto mais sabemos, mas quanto menos sabemos à medida que descobrimos o quanto há cada vez mais para saber.
Nessas circunstâncias, que acredito serem inegáveis, a única posição intelectual respeitável é de dúvida, ceticismo, reserva e investigação livre. E eu enfatizo, livre e sem restrições. Nossa única esperança sempre foi essa. Por isso, desconfie de quem afirma que essas questões já estão decididas. Em particular, daqueles que dizem que essas questões já foram decididas por revelação, que existem mandamentos e preceitos transmitidos que, de certa forma, nos antecedem e que as respostas já estão disponíveis, se ao menos pudéssemos enxergá-las. E que, assim, a nossa obrigação de debater questões éticas, morais, históricas e outras estaria dissolvida. Me parece que essa é a única posição. É o que eu chamo de posição da fé, que precisa ser descartada primeiro. Agora, uma consequência do seu caráter criado pelo homem e uma razão, não vou dizer razão, uma forma de demonstrar, além de qualquer dúvida que é feito pelo homem, é a sua proliferação. Nós temos, eu acho, duas escolhas aqui. Ou o homem criou Deus, ou Deus criou o homem. Se for o... Primeiro, não há muito a explicar. Se Deus criou o homem, é difícil entender por que existem tantas religiões e tantos conflitos entre elas. Suponha o contrário, que o homem criou a religião e Deus. Não há mais nada a explicar, nem mistério. Existem, é claro, inúmeros cultos proliferando, seitas, discrepâncias confessionais, igrejas em guerra, grupos cismáticos. A maioria da violência no Iraque, como sabemos, não é contra nossos bravos soldados e aliados iraquianos, mas sim contra outros iraquianos por outros muçulmanos. Dizer que isso é feito pelo homem me parece dizer algo que é quase óbvio. Esse tipo de bobagem contemplativa, desligue a mente e você terá felicidade, traz consequências terríveis. O sono da razão gera monstros. Eu tento aprimorar minha prática da razão, da dúvida, do ceticismo, de pesar o argumento contra a evidência e a evidência contra o interesse. Em outras palavras, eu tendo a duvidar mais de algo, se a verdade disso for algo que me favoreceria. Uma das superioridades morais do ateísmo, aliás, é que nós não queremos particularmente que seja verdade, que seremos aniquilados quando morrermos, que não há nada a esperar dos céus, que os céus estão vazios. Nós não necessariamente gostamos dessa ideia, mas estamos dispostos a encará-la, já que as evidências do contrário parecem ser triviais ou inexistentes. Não aceitamos pensamento ilusório, nem afirmamos como verdade aquilo que nos pediram para provar. Eu não defendo que a evolução seja verdadeira e que o Big Bang aconteceu. Isso não faz parte da minha propaganda. Eu aceito isso. Eu acho que as evidências são esmagadoras de que esse é realmente o caso. Eu não contesto isso porque talvez fosse mais agradável pensar que, em vez disso, havia um Deus cuidando de mim. Eu não consigo me forçar a acreditar em algo só porque pode ser conveniente. Agora, quão difícil é entender isso? Você vê muitas falácias que as pessoas usam para provar ou demonstrar a existência de Deus? Bem, todas devem ser falaciosas porque não existe Deus. Isso independentemente de você conseguir detectar a falácia com facilidade ou não. Quero dizer, suponho que um cientista consideraria a causa primeira como um argumento muito forte para a existência de Deus. De onde veio tudo isso? Quem deu início a tudo? E se esse Big Bang não foi o Big Bang primordial, será que houve um Big Bang muito mais antigo que ele iniciou e assim por diante? Uma pergunta terrivelmente difícil. Mas eu acho que qualquer pergunta cuja resposta seja, bem, Deus deve ter feito isso, é uma abnegação do intelecto. Realmente é, parece uma afirmação positiva, mas na verdade é uma camuflagem da ignorância. E isso significa que as pessoas pararam de pensar. E se você se deparar com a questão de uma causa primária, de onde veio o universo, não recorra ao conforto de dizer Deus fez isso, porque isso não significa nada, é totalmente, absolutamente sem sentido. O que os cientistas precisam fazer é rastrear as causas até sua origem e encontrar uma teoria matemática para o surgimento do universo. Eu espero que isso se prove possível. Não há nenhuma evidência ainda de que isso não seja possível.
E qualquer pessoa, qualquer cientista que diga que é impossível explicar o surgimento do universo a partir do nada sem intervenção, não está sendo um cientista de verdade. Isso é muito pessimista. E eles não sabem. Quero dizer, há milhares de cientistas trabalhando arduamente com cosmologia, tentando voltar àquele último momento. Vai ser maravilhoso quando eles chegarem lá. Aqui temos o chamado Deus das lacunas. Sempre que algo não é compreendido, isso é a abnegação do intelecto. Vimos isso ocorrer em vários estágios diferentes. Sim, sempre que isso acontece, é uma abnegação intelectual. Então pegue esse Deus das lacunas, tire isso da sua frase e diga abnegação do intelecto. É isso que é. São pessoas desistindo de tentar pensar e usando uma espécie de feitiço. É só isso. Quero dizer, é apenas um feitiço. Você precisa ir do ponto A ao ponto B em um argumento. Você tem uma lacuna. Então você tece um feitiço, lança um feitiço e chega lá. E você chama isso de Deus, não de feitiço. Pode ser o caso, e modelos teóricos dão alguma credibilidade a isso, que o nosso não é o único universo. E se existe mais de um universo, então não há uma razão óbvia para não haver um número infinito de universos. Por que parar em 2? Por que parar em 42? Pode ser que todos esses universos tenham a mesma combinação de constantes fundamentais, cada um permitindo a existência de vida. Ou pode ser que as constantes fundamentais assumam valores aleatórios e é inevitável que um, ou até mesmo uma infinidade deles, permitam o surgimento da vida. Nenhum design parece ser necessário, e um argumento que propõe um Deus projetista essencial é preguiçoso em vez de convincente. Atualmente não há necessidade de um Deus projetista. Em terceiro lugar, propósito. Filósofos e seus primos que gostam de complicar, os teólogos, têm se intrigado por séculos sobre o propósito do universo. Por que Deus o criou? Tédio com o absoluto nada, ansioso por admiradores, desejava que experimentássemos os prazeres e as dores da existência. O problema é que não há absolutamente nenhuma evidência de que o universo tenha qualquer propósito. Isso, assim como a causalidade, é uma extrapolação da limitada experiência humana para uma escala cósmica inadequada. Cada um de nós, é claro, tem propósitos de vários tipos. Então, certamente, dizem eles, o universo também tem um. A ciência avança para elucidar o funcionamento do mundo sem invocar propósito e não encontra uma única evidência disso. Na verdade, na minha opinião, há uma grandeza em uma entidade tão grandiosa quanto o universo, simplesmente existindo ali, totalmente sem propósito. E se não há propósito, não há necessidade de postular um Deus com propósito. As religiões minam o respeito pelas evidências. As religiões prejudicam as sociedades ao desfavorecerem as evidências em favor da fé, preferindo histeria coletiva, superstição, autoridade sacerdotal e a propagação de crenças por condicionamento cultural, em detrimento de inspeção controlada, cuidadosa, circunspecta, pública e imparcial. Se você considera que a introspecção e a submissão à autoridade marcam o caminho para a compreensão, então vote contra a moção. Se, em vez disso, você considera que a verdade não é alcançada ao atiçar as chamas da opinião de uma multidão, mas sim por meio de um exame público e circunspecto, então vote a favor da moção. Pegue. Dentro do Islã, existe um procedimento para alterar o texto, de acordo com a sociedade moderna, que se baseia em analogias lógicas extraídas do mundo real, um processo lógico que é seguido para se chegar a uma conclusão. Como isso obscurece as interpretações lógicas do mundo ao redor? Obrigado. Todas as religiões se orgulham de desenvolver analogias, normalmente depois que a verdade já foi descoberta pelos cientistas. Em quarto lugar, ou talvez 18º, já perdi a conta. As religiões, sendo fundadas em opiniões e não em fatos, propagam absurdos perigosos.
Esses absurdos sufocam a aspiração individual e podem incentivar danos sociais. Tomemos o budismo, por exemplo, que propaga o absurdo de múltiplas, na verdade infinitas, reencarnações e a aquisição progressiva da iluminação. E o perigo de regredir na próxima vez e se tornar um sapo ou, ainda pior, uma mulher. Tomemos o Islã e seu incentivo ao terror e ao martírio pela falsa promessa de uma vida após a morte voluptuosa. Religiões que prometem felicidade futura em uma vida após a morte inexistente impedem a realização do indivíduo nesta única vida. Se você considera politicamente apropriado exercer controle das massas, vendendo falsas promessas, então vote contra a moção. Se você considera prejudicial à sociedade ser enganoso e culturalmente imoral vender falsidades, então vote a favor. Em quinto lugar, as religiões propagam perguntas falsas e, assim, desviam a atenção da busca pela verdadeira compreensão. Quando você reflete sobre os tipos de perguntas que a religião considera como sendo peculiares a ela e nega que o pensamento racional possa elucidá-las, elas acabam sendo extrapolações não fundamentadas da experiência humana ou frutos da incapacidade de uma pessoa de lidar com a perspectiva de sua própria aniquilação. Se você considera proveitoso refletir sobre questões para as quais não há evidências, então vote contra a moção. Se, em vez disso, você considera que a atenção deve se limitar a questões de existência para as quais há evidências reais, então vote a favor da moção. Nós deste lado, e acredito que posso falar pelos meus colegas, aceitamos isso. As religiões muitas vezes têm uma função benigna e reconfortante através, é claro, da propagação de falsidades e inspiraram grandes obras de arte ao custo, obviamente, de muito sangue. Mas nós preferimos a honestidade e sua companheira, a racionalidade. Então, se você prefere viver em uma sociedade onde a governança e o comportamento pessoal são fundamentados na tomada de decisões racionais, baseadas em evidências, e não nas caprichos culturalmente condicionados de crenças, às vezes conflitantes, então eu peço que você vote a favor da moção. A religião realmente não é apenas o ópio do povo. Indiscutivelmente, ela mina o intelecto e a racionalidade e, assim, prejudica a sociedade em seu núcleo. Talvez a área mais profunda de conflito entre ciência e religião, embora eu ache que isso não seja mencionado com tanta frequência, seja justamente o método de abordagem da verdade. A religião depende em grande parte da autoridade. Pode ser a autoridade de textos sagrados, como no Islã sunita e no cristianismo protestante, ou textos junto com líderes religiosos que são divinamente inspirados para interpretá-los, como o islamismo xiita e o catolicismo romano. Nós não temos nada parecido com isso no mundo da ciência. E eu quero deixar uma distinção clara. Nós temos heróis. Como cientistas, temos enorme respeito por eles, mas eles não são autoridades a quem recorremos para a solução de problemas científicos. Por exemplo, no meu campo, certamente Einstein é o maior herói do século XX. Mas ninguém hoje, ao discutir sobre a teoria da gravitação, resolveria a questão consultando os artigos de Einstein de 1915 a 1916, Hoje, entende-se que qualquer estudante de pós-graduação razoavelmente bom entende a relatividade geral melhor do que Einstein entendia. Nós aprendemos, nós progredimos, e assim, na ciência não temos profetas. Temos heróis, mas não profetas. E eu acho que outra diferença na abordagem da verdade é que nós nos esforçamos muito na ciência para eliminar a influência do pensamento ilusório, enquanto grande parte do pensamento religioso parece ser apenas isso. Eu preciso acreditar na vida após a morte porque como eu poderia suportar se minha vida fosse terminar com a morte?
A única coisa que a ciência não pode fazer, assim como a religião também não pode, é se justificar. Como David Hume entendeu há muito tempo, você não pode usar argumentos científicos como justificativa para a própria ciência, porque isso é circular. É uma escolha moral. Entre os métodos de busca pela verdade da religião, a reverência à autoridade, a busca por crenças que nos façam felizes e a abordagem mais austera e autossuficiente da verdade da ciência. Para mim, a escolha moral é clara, mas é uma escolha moral e, creio eu, não pode ser debatida racionalmente. Então, o que fazemos em relação a esse conflito? Há aqueles cujos pontos de vista sobre religião não são muito diferentes dos meus, mas que mesmo assim acham que devemos tentar amenizar o conflito, que devemos buscar um meio termo. Por exemplo, Steve Gould, e ele pode me corrigir se eu estiver errado, já que está aqui. Larry Krauss acha que o mais importante é manter a integridade do ensino científico. E devemos tentar envolver as religiões tradicionais, que muitas vezes estão perfeitamente confortáveis com o ensino do darwinismo. Por exemplo, na escola como nossos aliados. E não pisar nos calos deles falando sobre um confronto entre ciência e religião. Ed Wilson, outro grande amigo, quer recrutar as denominações religiosas tradicionais como aliadas na defesa do meio ambiente. Eu respeito as opiniões deles, entendo seus motivos e não os condeno, mas não aceito isso. Para mim, o conflito entre ciência e religião é mais importante do que essas questões de ciência, educação ou até mesmo ambientalismo. Acho que o mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa. E tudo o que nós, cientistas, pudermos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito e pode, na verdade, no final das contas, ser nossa maior contribuição para a civilização. Nós, físicos, estamos um pouco nessa posição porque esperamos um conjunto de leis muito simples da natureza que expliquem tudo o que vemos. Mas quando as tivermos, sempre haverá uma pergunta. Bem, por que essas leis? Exatamente. E muitas pessoas dizem, na verdade, um jesuíta já argumentou comigo que é aí que Deus entra, que Deus ordenou as leis e ele é a explicação final. E claro, a resposta para isso é, bem, sabe, você realmente ajudou em algo com isso? O que explica Deus? O que explica por que Deus é do jeito que Deus é? Se você tem algum entendimento específico dessa palavra de 4 letras, D-E-U-S, então você tem o mistério. Por que Deus é assim e não de outro jeito? Se você nem sabe ao certo o que isso significa, ouça o trovão. Espero que ele não esteja irritado com isso. Se você não tem nenhum entendimento específico do que quer dizer com D-E-U-S, então sobre o que você está falando? Sim, exato. Então é só uma palavra vazia. Suponho que um biólogo vai dar uma outra perspectiva sobre isso. Não é só porque ele é Deus desse jeito e não de outro, mas para fazer o que ele deveria estar fazendo, que é, por exemplo, ordenar as leis da física, além de perdoar pecados, ouvir orações e afins. Ele teria que ser uma entidade complexa, que é exatamente o tipo de entidade que estamos tentando explicar e que Darwin de fato explica. E assim, de certa forma, a teoria darwiniana eleva nossa consciência para o fato de que qualquer Deus digno desse nome teria que ser muito mais complicado do que um olho, um cérebro ou um coração. E, portanto, especialmente, eu adoro isso é realmente ótimo, especialmente exigindo exatamente o tipo de explicação que ele afirma fornecer. Eu não vejo a religião realmente inspirando um comportamento moral. Na verdade, você frequentemente ouve as pessoas dizendo, bem, essas pessoas que se explodem por algum motivo religioso no Oriente Médio, ou multidões hindus que destroem uma mesquita, ou multidões muçulmanas que matam hindus, ou que eles não são realmente religiosos, que a verdadeira religião não envolve esse tipo de comportamento. Acho que o que eles estão dizendo é que tem um senso moral que lhes permite distinguir o que é religioso do que não é religioso.
Acho que, por exemplo, George Bush disse que esses terroristas sequestraram uma grande religião porque as ações deles, as ações terroristas, não se encaixam na ideia que ele tem de religião. Veja, o que realmente está acontecendo ali é isso. Em vez de usar a religião para decidir o que é moral, eles estão usando o senso moral deles, que felizmente é um senso moral perfeitamente bom, razoável e esclarecido para decidir o que é religioso. E se esse é o caso, então qual é o sentido da religião? Eu provavelmente gasto um pouco mais de tempo do que deveria com religião e eu tenho uma certa hostilidade em relação a isso. Acho que a razão mais racional para isso é o mal que vejo que ela causa. Estávamos falando sobre isso antes. Muitas pessoas fazem coisas simplesmente horríveis por crença religiosa sincera, não usando a religião como disfarce, como Saddam Hussein pode ter feito, mas realmente porque acreditam que é isso que Deus quer que elas façam. Voltando até Abraão, que esteve disposto a sacrificar Isaque porque Deus lhe disse para fazer isso. Colocar Deus acima da humanidade é algo terrível. Outro motivo é porque fico ofendido com esse tipo de religiosidade bajuladora que está por toda parte, talvez mais nos Estados Unidos do que na Europa. E não é realmente tão prejudicial porque não é tão intensa ou sequer tão séria assim. Mas só... Depois de um tempo, você se cansa de ouvir clérigos fazendo invocações em várias celebrações públicas e sente, será que já não superamos tudo isso? Precisamos mesmo ouvir isso? Mas então, talvez no fundo disso tudo, eu realmente não gosto de Deus. Sabe, é bobo dizer que eu não gosto de Deus porque eu não acredito em Deus, mas no mesmo sentido em que eu não gosto de Iago, ou não gosto do Reverendo Slope, ou de qualquer outro vilão da literatura. O Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo tradicionais me parece um personagem terrível. Ele é um Deus que vai obcecado com o grau em que as pessoas o adoram e ansioso para punir com os tormentos mais terríveis aqueles que não o adoram da maneira correta. Agora, eu percebo que muitas pessoas que se dizem muçulmanas, judias ou cristãs já não acreditam mais nisso, mas esse é o Deus tradicional. E ele é um personagem terrível, eu não gosto dele. Eu tenho um amigo, eu tinha um amigo que agora já faleceu, Abdul Salam, um muçulmano muito devoto que estava tentando trazer a ciência para as universidades nos estados do Golfo. E ele me contou que teve muita dificuldade porque, embora eles fossem muito receptivos à tecnologia, achavam que a ciência seria corrosiva para a fé religiosa. E eles estavam preocupados com isso. E droga, acho que eles estavam certos. É corrosivo para a fé religiosa. Isso também é uma coisa boa. Annie Lorraine e eu, na nossa primeira visita à Islândia, achamos o país lindo. Viajamos por paisagens deslumbrantes, dirigindo por uma estrada que chamam de rodovia, mas é só uma estrada. E havia um lugar onde a estrada seguia em linha reta, e então fazia uma curva assim, meio que ao redor, formando um semicírculo, e depois seguia em linha reta de novo, como se estivesse desviando de alguma coisa. O motorista nos disse que, na verdade, estava desviando de algo. Estava desviando de elfos. Há pessoas na Islândia que ainda acreditam em elfos, e o governo respeitou essa crença desviando a rodovia para não perturbar o lugar onde algumas pessoas achavam que esses elfos realmente viviam na história. Pensei, que fofo, é a cultura local. É um país livre, as pessoas acreditam no que quiserem. Se quiserem acreditar em elfos, tudo bem. Mas e se uma dessas pessoas dos elfos, como você chamaria alguém que acredita em elfos? Um elvista? Um teísta, elvista, e se disserem, mas é verdade, Dan, você precisa acreditar nos elfos. E eu diria, bem, tudo bem para você, você pode acreditar nisso, quero dizer, mas eu tenho bons motivos para acreditar nesses elfos, eu realmente tenho. E eu digo, bem, tudo bem, estou bem, você pode ter sua crença, tudo bem, mas precisa acreditar porque o antigo elfo, milhares de anos atrás, morreu e voltou à vida.
E se você não acreditar nele, você vai ser punido. E aí eu penso, bem, isso talvez não seja mais tão bonitinho, mas essa é a sua crença, certo? Então me dê algum motivo para isso. Por que há realmente elfos ali onde a rodovia faz a curva? Me dê alguns motivos. E se os elfos dissessem, não, você que tem que provar que não existem elfos? É assim que se argumenta? Quem tem o ônus da prova? O ônus da prova além de qualquer dúvida razoável. E até mesmo Adam admite que existe dúvida razoável porque ele conheceu muitos filósofos da religião que têm dúvida razoável sobre a existência do grande elfo, do grande teísta. A maioria dos ateus diria, em geral, não que Deus foi refutado, mas que não foi provado e estão abertos a mudar de opinião. Eu adoraria descobrir se existem elfos ou um Deus. Seria algo incrível de se saber. Afinal, de acordo com o livro dos Salmos, o tolo disse em seu coração que não há Deus. Se você acha que todos os ateus são tolos, não faz sentido debater com um, certo? O fato de estarmos aqui sugere que existe algo como a descrença razoável. Mas aqui está o primeiro tipo de evidência contra o teísmo. Se este mundo fosse a criação de um ser supremo que busca um relacionamento amoroso conosco, esperaríamos que ele garantisse que todos acreditassem nele, ou pelo menos todos que fossem capazes de retribuir esse relacionamento de amor. Esperaríamos que ele apresentasse provas capazes de convencer todas essas pessoas. Na verdade, o que encontramos é que não há nenhuma evidência que seja convincente para todas as pessoas razoáveis. Incontáveis bilhões viveram e morreram sem nunca terem acreditado em Deus, e não podem ser culpados pela falta de crença, já que muitos procuraram deliberada e sinceramente, mas não conseguiram encontrar razões satisfatórias para acreditar. Bem, várias das religiões mais antigas e populares do mundo não têm nada a ver com esse ser. O hinduísmo, com cerca de 800 milhões de adeptos em todo o mundo. O budismo, com cerca de 350 milhões, ou religiões tradicionais chinesas, como o taoísmo, com 225 milhões de pessoas. Por que mais dessas pessoas não foram trazidas para a única verdadeira fé monoteísta por seu autor divino? Não é difícil imaginar formas de um ser onipotente fornecer provas convincentes de sua existência a todas as pessoas razoáveis. Suponha que, ao mesmo tempo, em todos os lugares do mundo e em uma língua que fosse milagrosamente compreendida por todos, uma voz retumbante dissesse: "Eu sou o que sou." Isso me faria acreditar, ou talvez algo menos cinematográfico. Deus poderia simplesmente nos dar uma consciência interna clara e inconfundível de sua presença. Claramente isso não aconteceu. O filósofo J. L. Schellenberg, que foi pioneiro nessa linha de argumento, chamou essa situação geral de ocultamento divino. O ocultamento de Deus é altamente improvável dado o teísmo. Por outro lado, é exatamente o que esperaríamos se não houvesse Deus algum. Se Deus existe, por que estamos argumentando a favor dele? Se Deus existe, por que estamos debatendo sobre sua existência? Por que estamos recorrendo a palavras e raciocínio abdutivo para tentar chegar ao... Se existe um Deus, ele parece insignificante, não? Precisa de filósofos para justificar sua existência. Quero dizer, isso não refuta os argumentos, mas mostra que esse ser está meio que se escondendo. E se ele realmente está fazendo todo esse esforço para se esconder, que direito você tem de tentar expô-lo? Sabe o que quero dizer? Ele está fazendo um bom trabalho em se esconder e você está tentando trazê-lo à tona. Vamos, Deus, apareça, apareça. Então esse argumento, esse próprio debate, é um argumento para a falta de evidências. Sempre me interessei por esse tema desde a faculdade, pois o considero importante. Acho que todos nos preocupamos, não necessariamente se Deus existe, mas porque isso representa algo mais profundo. Por que estamos aqui? Qual o propósito e o sentido da vida? E esses são os tipos de grandes questões que motivam as pessoas. Então, sabe, minha preocupação é que as pessoas agem de acordo com suas crenças. Então, quais são essas crenças? E seria melhor se fossem crenças mais verdadeiras do que falsas. Por isso considero ciência e razão tão importantes. São as únicas ferramentas que temos para fazer algum progresso em determinar o que é verdade. E a partir daí você pode então construir, eu acho, uma sociedade melhor, que é o que todos nós queremos. E oferecer ao maior número possível de pessoas, a todas as pessoas, você sabe, essa vida com propósito, significativa, de autonomia, prosperidade, liberdade e assim por diante.
Então, não importa como você chega lá, de qualquer forma que você chegue lá, em certo nível, eu não me importo. O que quer que te ajude a seguir em frente, a vida é difícil. Mas, em geral, eu acho que a visão de mundo oferecida pela ciência e pela razão é simplesmente incrível, é inspiradora. É simplesmente grandioso. É algo transcendente para mim. Quero dizer, eu adoro entrar em catedrais. Eu vou para a Europa, minha esposa é da Alemanha e nós gostamos de visitar catedrais. Eu não sou religioso, mas eu encontro ainda mais valor ao entrar em observatórios com grandes telescópios. Para mim é como se fosse, sabe, isso aqui é como a catedral. Isso nos coloca em contato com o cosmos, que é tudo o que existe. Aristóteles foi um dos maiores intelectos da história. E não só você pode saber mais do que Aristóteles, como também pode ter uma compreensão mais profunda, mais penetrante e mais abrangente. Esse é o privilégio de viver depois de Newton, Darwin, Einstein e Planck. Cumulativamente, coletivamente, a ciência avança até onde nossa visão alcança. O horizonte de um indivíduo solitário até o horizonte de eventos do próprio cosmos e de volta ao amanhecer do tempo e do espaço, da energia e da matéria. Isso é ciência. E a ciência é gloriosa. Quero dizer, me parece que poderíamos estar tendo essa conversa há 500 anos. E a vida era difícil há 500 anos. Havia muito desespero. As colheitas fracassavam, doenças se espalhavam e as pessoas sofriam mudanças instantâneas e catastróficas em sua sorte. E, na verdade, a causa de tudo isso era bem compreendida há 500 anos, era feitiçaria. Felizmente, a Igreja produziu homens enérgicos com coragem para lidar com esse problema. E assim, todos os anos, centenas e às vezes milhares de mulheres eram queimadas vivas por lançarem feitiços sobre seus vizinhos. Agora, imagine como seria estar entre os 5, ou no máximo, 10% das pessoas que reconhecem isso, a própria crença em magia, a própria crença em feitiçaria, a própria crença em bruxas boas ou más, era uma fantasia maligna. Que as bruxas brancas, que ajudavam as pessoas com ervas medicinais e praticavam a obstetrícia, elas não estavam em terreno mais firme do que as bruxas negras, que lançavam o mal olhado. Todo o sistema de crenças estava errado. Pense nas críticas que receberá. Não, seu problema é apenas com um tipo de feitiçaria fundamentalista. A realidade é que a feitiçaria é muito mais complexa do que isso, e não há conflito entre ciência e feitiçaria. A ciência lida com leis físicas e causalidade física, mas a feitiçaria lida com feitiços poderosos e as conexões internas entre as coisas. Essa ideia de que, de alguma forma, não devemos questionar essas ideias claramente ruins por medo de ofender as pessoas, por medo de ignorar o desespero delas, por medo de não criticar outros problemas no mundo. Eu nunca argumentaria que a religião é o único problema no mundo ou a única fonte de conflito humano, mas ela é uma fonte. E nós somos fortemente apegados a ela, emocionalmente apegados a ela. E nós relutamos em criticá-la, mesmo quando ela está declarando as suas intenções mais vis e as suas certezas mais vis. O problema com a Bíblia é que não importa como você escolhe e seleciona, seja você um literalista ou um literalista seletivo, o problema é que há uma montanha de absurdos divisivos ali. E é daí que as pessoas tiram ideias de que a homossexualidade é uma abominação. E por que o nosso país, no século XXI, debate o casamento gay como se fosse a grande questão moral do nosso tempo? Isso vem da religião. E me parece que já está na hora de termos uma conversa honesta sobre isso. Não é sem suas alegrias. Quero dizer, há alguns textos muito bem escritos ali. E há também um certo barbarismo assustador que é defendido não como alegoria, mas como prescrições de como viver. E acho que isso é inegável. Muitas dessas prescrições já perderam sua validade.
A Bíblia, em geral, nos diz para manter escravos. Ela nos ensina como manter escravos. Agora, isso é um constrangimento, eu diria um constrangimento bastante fatal para qualquer um que afirme que a Bíblia é o melhor livro de sabedoria moral que a humanidade já teve. Não é o melhor livro porque erra na questão da escravidão. E a escravidão é talvez o problema moral mais fácil e um dos mais importantes que já tivemos que enfrentar como civilização. Mas o ponto básico aqui, para mim, que é tão perturbador, é que existe essa afirmação feita pela maioria das pessoas religiosas, na maior parte do tempo, de que um de seus livros não é um livro comum. Um de seus livros é um livro mágico. Parece haver a crença de que o conteúdo da Bíblia ou o conteúdo do Alcorão são tão impecáveis, tão prescientes das nossas necessidades como espécie, que eles não poderiam ter sido escritos por seres humanos. Isso é claramente absurdo quando você lê os livros. Quero dizer, compare por um momento com outro projeto humano. Isaac Newton se isolou no ano de 1665 para escapar da peste. Ele passou 18 meses trabalhando em seu sótão e, ao final desse tempo, ele havia inventado o cálculo. Ele havia inventado o campo da óptica. Ele havia descoberto a lei universal da gravitação e as leis do movimento. E ele saiu e apresentou isso. E cientistas de praticamente todas as áreas concordam que este é provavelmente o uso mais surpreendente da inteligência humana em toda a história da inteligência humana. E ainda assim, ninguém por um momento sequer é tentado a acreditar que Deus precisou ajudá-lo com isso. Isso não foi feito sob a inspiração do Espírito Santo. Na verdade, sabemos que Newton era um homem completamente desagradável, megalomaníaco e neurótico. Superamos sua percepção de forma significativa, mas isso levou 200 anos de engenhosidade contínua das pessoas mais inteligentes que já existiram. Eu sempre digo isso, em 5 segundos, poderíamos melhorar a Bíblia. E isso é problemático para a afirmação de que ela é realmente o melhor livro sobre qualquer assunto. Eu nunca acreditei, nem por um momento, e nunca argumentei, que todas as coisas ruins, todo conflito, vem da religião. Eu nem sei se a maioria vem. Acho que provavelmente a maioria das guerras foi travada por razões que não têm a ver com ideologia religiosa. Mas a questão maior é o dogmatismo. A questão maior é acreditar sem evidências suficientes. Uma crença que é intrínseca. Divisivo porque é imune a críticas. É imune aos testes normais de uma conversa, aos testes de razoabilidade. E essas crenças que nos dividem em comunidades morais separadas, onde temos cristãos contra muçulmanos, contra judeus, ou negros contra brancos, ou uma nação contra outra baseada no nacionalismo. Acho que o nacionalismo pode ser incrivelmente corrosivo para tudo o que queremos incentivar na civilização. Dogmatismo e ideologia imunes a críticas são um problema. O problema, no entanto, é que somente na religião colocamos um verniz de santidade sobre o dogmatismo e chamamos isso de fé. Uma vez chamado de fé, ele se torna uma parte aparentemente necessária, redentora e preciosa da experiência humana. Eu não acho que seja. E acredito que podemos ter nossa ética e nossa experiência espiritual, de fato, até mesmo nos tornarmos místicos. Nunca presumir sem evidências suficientes, nem mentir para nós mesmos ou outros sobre o que sabemos ser verdade. Uma das minhas principais preocupações, sempre que critico o Islã, uma das primeiras coisas que digo é que ninguém sofre mais sob o Islã do que os próprios muçulmanos. Quero dizer, e certamente ninguém sofre mais do que as mulheres muçulmanas. E então, para confundir, chamar de racista, criticar essa fé que tem. O histórico da religião em geral, em termos de tratamento das mulheres, é horrível. Quero dizer, os grandes gênios da tradição abraâmica refletiram sobre o enigma da feminilidade e nos deram esse culto à virgindade, casamentos forçados, queima de noivas, assassinato por honra. Quero dizer, é um fato que alguém como Ayaan Hirsi Ali,
uma mulher somali que se tornou parlamentar holandesa e agora é, sem dúvida, uma das pessoas mais caçadas deste planeta por causa de suas críticas ao Islã. A ideia de que ela tem que lidar com uma crítica multiculturalista sobre sua insensibilidade ao Islã. E essa é uma mulher que foi, você sabe, circuncidada. Um eufemismo para o que ocorreu com ela. Perseguida, teve seu colaborador trucidado nas ruas de Amsterdã. E agora ela recebe o mesmo tipo de crítica. Isso é obscurantismo. Minha vida é livre de religião, e isso é algo positivo, não negativo. É positivo de que maneira, me diga? Porque não acredito em divindades sobrenaturais, especialmente em uma masculina autoritária que dita o que devemos fazer. Se você não obedecer, vai para o inferno, por exemplo. Isso é muito negativo e controlador. Por que você acredita em uma divindade feminina? Afinal, bem, eu não acredito. Certamente existe um movimento de deusas acontecendo, mas acho que é mais feminismo do que religião, mas isso não me atrai. Então você acredita que tem controle total sobre sua vida e é responsável pelo que acontece com você, e que não existe mais nada. Claro que ninguém tem controle total sobre a própria vida. Acredito que não há controle sobrenatural sobre a minha vida. Como você acha que chegou até aqui? Eu cheguei aqui do mesmo jeito que todo mundo chegou. Acho que tem muito mais a ver com as mulheres passando pelo parto do que com qualquer coisa relacionada a um deus masculino. Sou a favor da igualdade entre os sexos e destaco que a religião organizada provavelmente é a instituição mais patriarcal e sexista do mundo. Então, eu sou contra o sexismo. Por milênios, os grandes teólogos e profetas das nossas religiões se dedicaram ao enigma da feminilidade. E o resultado, em diferentes épocas e lugares, foi a queima de viúvas, assassinatos por honra, mutilação genital, uma obsessão cultista pela virgindade. Apenas outras formas de abuso físico e psicológico, tão caleidoscópicas em variedade que mal podem ser resumidas. Agora, não tenho dúvidas de que muito desse mal sexista precede a religião e se deve à nossa biologia. Mas não há dúvida de que a religião promove e torna sagradas atitudes em relação às mulheres que seriam impróprias, até mesmo para um macaco que se balança entre os galhos. Agora, enquanto o homem foi feito à imagem de Deus, a mulher foi feita à imagem do homem, de acordo com o judaísmo, o cristianismo e o Islã. A humanidade dela, portanto, é derivada, é uma imitação. O Antigo Testamento avalia a vida de uma mulher em metade a 2/3 da de um homem. O Alcorão diz que o testemunho de 2 mulheres é necessário para compensar o testemunho de um homem. E toda mulher tem direito à metade da parte de herança do seu irmão. Mas o Deus bíblico deixou perfeitamente claro que as mulheres devem viver em absoluta subjugação aos seus pais até o momento em que são entregues ao serviço conjugal de seus maridos. E o Novo Testamento não oferece alívio. São Paulo escreveu em sua carta aos Efésios: Esposas, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo da igreja. Assim como a igreja se submete a Cristo, as esposas sejam submissas aos maridos em tudo. O Alcorão transmite a mesma mensagem, e na maioria das traduções diz que esposas desobedientes devem ser chicoteadas, açoitadas ou espancadas. Tenho uma objeção, ou pelo menos acredito que as mulheres deveriam refletir sobre sua crença em uma divindade masculina patriarcal. E a ideia de que homens na igreja podem dizer às mulheres o que fazer, porque Deus é masculino, e que o Papa deve ser sempre homem porque Jesus era homem, estamos lidando com uma instituição realmente sexista. Na Bíblia, mulheres frequentemente são chamadas de prostitutas e vistas como perigosas ou capazes de afastar pessoas da religião. Existem trechos na Bíblia onde Deus manda despedaçar mulheres por serem prostitutas. O sábio do século XI, Al-Ghazali, talvez o muçulmano mais influente desde Maomé, descreveu os deveres de uma mulher desta forma. Ela deve ficar em casa e continuar com seu trabalho de fiar. Não deve sair com frequência. Não deve ser bem informada, nem comunicativa com os vizinhos. E só deve visitá-los quando for absolutamente necessário. Ela deve cuidar do marido e respeitá-lo tanto em sua presença quanto em sua ausência, e procurar satisfazê-lo em tudo. Ela só pode sair de casa com permissão dele, e se permitida, deve sair discretamente. Ela deve usar roupas velhas,
andar por ruas desertas, evitar mercados e garantir que estranhos não ouçam sua voz ou a reconheçam. Não deve falar com amigos do marido, mesmo se necessário. Sua única preocupação deve ser sua virtude, seu lar, orações e jejum. Se o amigo do marido chegar na ausência dele, ela não deve abrir a porta nem responder, protegendo a honra de ambos. Ela deve aceitar o que seu marido lhe oferece como suficiente para suas necessidades sexuais a qualquer momento. Ela deve estar limpa e pronta para satisfazer as necessidades sexuais do marido a qualquer momento. Agora, lembre-se das vidas felizes das mulheres no Afeganistão sob o Talibã, ou pense nos milhões de mulheres que ainda hoje são obrigadas a usar o véu sob o islamismo, ou que são forçadas a esses casamentos forçados com homens que nunca conheceram. E você vai perceber que esse tipo de opinião religiosa tem consequências. O saldo da religião, especialmente na tradição abraâmica, tem sido demonizar a sexualidade feminina e retratar as mulheres como moral e intelectualmente inferiores aos homens. Imagina-se que toda mulher detém a honra dos homens de sua vida como refém, e pode manchá-la com um simples olhar ou destruí-la completamente por meio de uma indiscrição sexual. Nesse contexto, o estupro é, na verdade, um crime que um homem comete contra outro homem. A mulher é apenas o veículo da vergonha e, muitas vezes, considerada culpada por consentir, sendo vista como cheia de seduções, astúcia e traição dissimulada. No Irã, onde estive. Aliás, já estive nos 3 países do eixo do mal. Acho que sou o único escritor que pode dizer isso. Não é permitido condenar à morte uma mulher que seja virgem, mesmo que, aos olhos dos mulás, ela tenha cometido um crime capital, talvez por mostrar o cabelo com frequência ou partes do corpo. Ela não pode ser condenada à morte, mas a lei religiosa permite que ela seja estuprada pelos guardas revolucionários, e assim ela deixa de ser virgem. Depois disso, eles podem matá-la. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei, costumava ser considerado o lema do satanismo, pelo que me lembro. A permissão divina dada a pessoas que acham que tem Deus do seu lado permite ações que um descrente moralmente normal não cogitaria. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, Deus diz que se uma mulher não gritar alto o suficiente enquanto está sendo estuprada, ela deve ser apedrejada até a morte como cúmplice da sua própria desonra. É óbvio que o Deus macho alfa desse livro reflete os medos, a ignorância, o territorialismo, a arrogância dos israelitas patriarcais que queriam preservar sua propriedade, incluindo suas esposas e seus escravos. O Deus que eles inventaram é um marido abusivo que controla sua esposa, os israelitas, com ameaças e violência. Está na Bíblia. Deus é misógino. Olhe para Jeremias 13, por exemplo. Quando os israelitas perguntaram por que os babilônios estavam invadindo, matando e estuprando suas mulheres, Deus respondeu: é por isso. É por causa da grandeza da sua iniquidade que suas saias são levantadas e você é estuprada ou violada, como dizem alguns versículos. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras, eu mesmo levantarei suas saias sobre o seu rosto. Deus, pelas próprias palavras dele, é um estuprador. Literalmente ou metaforicamente, isso é realmente algo horrível de se dizer. Isaías escreveu: o Senhor ferirá com chagas as cabeças das filhas de Sião, e o Senhor exporá suas partes íntimas. Isso é assédio sexual na Bíblia para humilhar e controlar as mulheres. O que você acha de homens que se gabam de apalpar mulheres? O que você pensa sobre isso? Isso é digno de elogio? Deus definitivamente não é a favor da vida, porque ela se rebelou contra seu Deus. Seus pequeninos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio, disse Deus. Que o Senhor faça de você uma maldição entre seu povo ao causar aborto em seus ventres. Deus é canibal, farei com que seus opressores comam a própria carne, eles se embriagarão com o próprio sangue. Se vocês me desobedecerem, vocês comerão a carne de seus filhos e comerão a carne de suas filhas. Não há como escapar da visão na Bíblia e no Alcorão de que as mulheres foram colocadas na terra para servir aos homens, manter suas casas em ordem e serem incubadoras de filhos. Então, eu acho que esse é um fato que realmente não pode ser contestado. Se algum dia alcançarmos uma civilização global que realmente valorize e honre os direitos e as capacidades das mulheres, não será porque demos mais atenção aos nossos livros sagrados.
Quero argumentar esta noite que a maneira como falamos sobre crenças, como falhamos em criticar ou criticamos as crenças dos outros, tem mais importância para nós pessoalmente, mais consequência para nós e para a civilização do que talvez qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance influenciar. Noam Chomsky, um amigo meu, disse que não importa o que as pessoas acreditam, mas sim o que fazem, e isso é verdade. O problema é que o que acreditamos influencia nossas ações. Se todos nós, se cada pessoa fosse uma ilha, se isso não tivesse impacto, se não fosse um pai, uma mãe ou um professor, ou não tivesse influência sobre os outros, eu não me importaria com o que as pessoas acreditam. Então, o problema é quando as pessoas adotam preceitos baseados em coisas que estão claramente erradas, doutrinas que estão claramente erradas. Digamos, por exemplo, que a homossexualidade é algo maligno, um preceito escrito em um livro que codificou as crenças de camponeses analfabetos da Idade do Ferro. E ainda assim esperam que isso sirva de base moral atualmente. É simplesmente um fato empírico que não só não é algo antinatural, não é mal, não é antinatural. Se você pegar, por exemplo, ovelhas, 10% das ovelhas têm relacionamentos homossexuais de longo prazo. Elas nem sequer têm uma alma para ir para o inferno. Então, certamente não é antinatural. E então, o problema é que o verdadeiro problema é quando as pessoas pegam crenças que são claramente baseadas em coisas incompatíveis com a realidade. Não só acreditam nelas pessoalmente, mas tentam forçá-las aos outros. Você vê isso em todo lugar. Eu certamente vejo isso no meu país, onde as pessoas veem a liberdade religiosa como o direito de impor suas crenças a outras pessoas. E isso é obviamente um paradoxo. Isso e o fato de que a religião está associada à moralidade são os dois maiores problemas. As pessoas parecem sentir que precisam da religião para ter moralidade. E se você não tem religião, você é imoral. E neste país, isso só significa que as pessoas podem falar mal de você, mas em outros países, isso significa que você pode ser morto. Acredito que essa seja a pior parte da religião. Se pudéssemos simplesmente retomar a moralidade e equipará-la ao humanismo racional, então a religião seria impotente, e aí não teria problema as pessoas acreditarem nos contos de fadas em que acreditam. Então, o que é crença? Bem, crenças são representações do mundo, claramente. São representações mentais do mundo, mas não são apenas isso. Uma crença é uma representação do mundo que é considerada como realmente representando o mundo, ou seja, é considerada verdadeira. É isso que separa crenças de suspeitas ou esperanças. É por isso que as crenças realmente podem guiar nosso comportamento. Todos acreditamos que nos encontraríamos aqui para uma palestra às 7h30. Quem pensou que começava às 8 vai chegar em alguns minutos. As crenças organizam nosso comportamento. Apenas imagine a mudança neurológica que ocorreria em você se, de repente, você passasse a acreditar que este prédio está prestes a desabar. Só palavras. Alguém entraria e gritaria: corram para se salvar. E se ele parecesse uma versão plausível de um chefe dos bombeiros, você teria um estado emocional e comportamental completamente diferente. Então, o fato de você estar satisfeito em permanecer sentado aqui neste momento depende muito do que você acredita ser verdade sobre a sua situação. A fé simplesmente facilita o funcionamento da cognição nesse meio tempo, permitindo que aceitemos representações do mundo que presumimos realmente representar o mundo. Presumimos que sejam verdadeiras. Supõe-se que Jesus foi o Filho de Deus, que uma hóstia se transforma em Jesus ao pronunciar certas palavras em latim, ou que há um Deus que responde orações. E presumimos que essas proposições são verdadeiras na ausência de evidências suficientes. Sem dúvida, há pessoas aqui que dirão que fé é algo totalmente diferente. É um saber interior, é um movimento do coração, é algum outro tipo de experiência esotérica. O que estou argumentando é que não é isso que bilhões de pessoas neste mundo querem dizer com fé. Agora, a fé de bilhões, essas afirmações incompatíveis sobre a origem divina de certos livros, essa fé dividiu nosso mundo, fragmentou nosso mundo em comunidades morais separadas: cristãos, muçulmanos, judeus, hindus. Isso é um problema. Essas são divisões na comunidade humana sobre as quais o conflito inevitavelmente acontece. Ou você acredita que Jesus era o Filho de Deus, ou não acredita. Se você acredita nisso, se acredita que não há caminho para o Pai senão pelo Filho, é impossível, logicamente impossível, emocionalmente impossível,
que você realmente respeite as crenças de muçulmanos e judeus. Essas crenças levam à danação. Quando as apostas são tão altas, quando chamar Deus pelo nome certo pode fazer a diferença entre a felicidade eterna e o sofrimento eterno, é impossível respeitar as crenças dos outros que não acreditam como você. Se você realmente acredita nessas coisas, se você realmente acredita que um certo livro foi escrito por Deus, torna-se bastante razoável tratar hereges muito mal. O que fazemos com molestadores de crianças? Nós os prendemos. O que fizemos com hereges durante séculos? Nós os queimamos vivos. Isso era razoável, considerando no que acreditávamos. Os patriarcas da tradição ocidental, os grandes homens que ainda são ensinados a todos os calouros das universidades, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Tomás de Aquino defendia a morte de hereges, enquanto Agostinho apoiava sua tortura. O argumento de Agostinho inspirou a Inquisição. Agora você pode dizer, sabe, nós não torturamos mais hereges, mas devemos agradecer ao secularismo por isso. Nós temos séculos de diálogo secular, política secular e conhecimento científico. Agora sabemos que, quando as colheitas fracassam, não é porque um vizinho invejoso lançou um feitiço. Sabemos que epilépticos não estão possuídos por demônios. Sabemos disso graças à ciência. Então, séculos de conversas seculares basicamente editaram nossa fé, e até mesmo a fé dos fundamentalistas no Ocidente. Mas o mesmo não é verdade, neste momento, no mundo muçulmano. Especificamente, o crime de apostasia, a renúncia da sua religião, ainda é punível com a morte em todos os lugares, sob o Islã. A frequência dessa sanção varia de país para país. Mas o problema fundamental aqui é que, sob o Islã, existe uma concepção normativa de que a renúncia ao Alcorão, a renúncia à sua religião como muçulmano, é punível com a morte. Bem, 22% dos americanos afirmam ter certeza de que Jesus vai retornar à Terra em algum momento nos próximos 50 anos. Outros 22% acreditam que ele provavelmente fará isso. Isso representa 44% do eleitorado. São 150 milhões de pessoas em nosso país. 150 milhões de pessoas acreditam que uma figura histórica, que por sinal foi crucificada há 2000 anos, vai descer do céu como um super-herói e usar seus poderes mágicos sobre a face da terra, matar todas as pessoas más e salvar o mundo em algum momento nos próximos 50 anos. Essa crença, naturalmente, envolve outras. Não é por acaso que 44% dos americanos também acreditam que fomos criados do pó em algum momento nos últimos 10.000 anos sem nenhum precursor genético. 44% dos americanos querem que paremos de ensinar nossos filhos sobre o fato biológico da evolução. 62%, na verdade, querem que ensinemos o criacionismo nas escolas, mas 44% querem apenas o criacionismo. 44% dos americanos também acreditam que o Criador do universo, literalmente, deu a terra de Israel aos judeus. Esse é Deus como um corretor de imóveis onisciente. Então, uma coisa que eu argumento no meu livro é que estamos construindo uma civilização da ignorância. E não é só que estamos em perigo de perder nossa vantagem tecnológica para a China, ou que a pesquisa médica pode ser prejudicada, embora essas coisas sem dúvida estejam acontecendo. Crenças desse tipo têm consequências geopolíticas. 44% dos americanos, se ligassem à televisão amanhã de manhã e vissem que um cogumelo atômico havia substituído Jerusalém ou Nova York, veriam um lado positivo nessa nuvem. Porque essa nuvem seria um presságio de que a melhor coisa que poderia acontecer está prestes a acontecer: o retorno de Cristo. E não é só isso. Essas pessoas não apenas elegem nossos congressistas e presidentes, elas também são eleitas como nossos congressistas e presidentes. Não estamos falando das margens da sociedade. Estamos literalmente falando das margens do Salão Oval, não do seu ocupante atual. Isso deveria nos assustar. A fé não oferece uma ligação forte entre nossas crenças e os estados reais do mundo. E isso não é um acidente, porque é nisso que confiamos quando tais ligações não existem. É nisso que confiamos quando as razões não existem, quando as evidências sensoriais não estão presentes. Mas há outro problema com a fé, e isso ocorre entre pessoas e entre sociedades,
Nós temos uma escolha. Temos duas opções como seres humanos. Temos uma escolha entre o diálogo e a guerra. É isso, diálogo e violência. E a fé encerra o diálogo. A única coisa que garante uma colaboração aberta entre os seres humanos, a única coisa que garante que esse projeto seja realmente aberto, é a disposição de permitir que nossas crenças e comportamentos sejam modificados pelo poder do diálogo. Isso deveria ser claro. O que mais poderia fazer isso? O que mais poderia garantir que nosso futuro de colaboração juntos seja realmente aberto? Temos um espaço consensual, onde revisamos continuamente nossa descrição do mundo. Novos dados trazem novos argumentos. Se isso não funcionar, quando algo importante está em jogo, começamos a nos agredir fisicamente. Se não houver nada que um muçulmano devoto e um cristão devoto possam dizer um ao outro que faça com que eles questionem suas crenças sobre o mundo, que os torne mutuamente suscetíveis ao poder do diálogo. Então, quando está em jogo algo importante, não há a que recorrer além da força. Pessoas estão morrendo por um Deus imaginário, e nós não estamos falando sobre isso. Você pode ler o jornal por um ano inteiro e não ser lembrado de que o conflito entre israelenses e palestinos é um conflito religioso. Sempre é apresentado como um conflito por terra. Só se trata de terra porque as crenças religiosas são incompatíveis. As reivindicações teológicas sobre a terra são incompatíveis. E os moderados são especialmente incapazes de perceber a ligação entre dogma religioso e violência.